Permita-me, por um momento, falar sobre o livro de Números. O livro de Números, ele não é só um livro histórico que conta a história do povo hebreus, a sua saída ali do Egito e também o direcionamento também geográfico do povo hebreu pela mão do Deus vivo, Yahvé. E nem tampouco também se restringe a uma questão de cunho alegórico, porque foi uma realidade, o cumprimento da palavra de Deus ali ao povo escolhido por ele, os hebreus, e está lá no capítulo 10 do livro de Números, que fala justamente sobre o gerenciamento deste povo e ao mesmo tempo a direção espiritual que Deus dava diretamente ao seu povo através do seu servo Moisés. Então não é um livro alegórico, é um livro também de cunho profético, aonde o espiritual se projetou no mundo político, no mundo real, secular aqui na Terra. E assim, esse livro fala sobre a questão de Deus no meio do seu povo. Deus se fez presente no meio do seu povo. Está ali justamente no capítulo 14 do livro de Números, versículo 11 e 14, onde Deus se fez presente no meio do seu povo e toda a terra ficou sabendo disso. Mas também fala da questão da incredulidade também do povo hebreu, que esse livro fala da saída do Egito, fala dos sinais oculares, que aconteceram, de milagres. Deus manifestava o seu sobrenatural a favor ali do povo hebreu, das tribos de Israel. E tudo isso daí se refere sobre a promessa de Deus. Então, há uma manifestação do sobrenatural de Deus aqui na Terra, na história da humanidade. Então, Deus se fez presente na história da humanidade e esse livro, Números, ali relata a ponto de Deus reclamar da incredulidade ali das tribos de Israel, porque Deus fazia os milagres e ainda assim o povo duvidava da sua promessa dele, além de libertar do Egito, lhe dar-lhes uma terra prometida, e que Deus ia na frente também pelejando ali contra os inimigos de Israel. Essa é a fase que Deus se manifesta ali diante dos olhos ali dos egípcios também, que o exército dos egípcios todos foi derrotado, mas o povo de Deus passou enxuto pelo mar e ali conquistou a terra. Deus ia na frente ali do seu povo. Agora passaremos para a questão da projeção divina, que tem a ver com a natureza de Deus. Porque Deus, o poder de Deus, ele está ligado aos seus atributos de onisciência, onipresença e onipotência. E na questão da onipotência, Deus manifesta o seu poder a favor de Israel. Ele peleja por Israel. Ele supre as necessidades do povo de Israel no deserto. Ele dirige o povo de Israel pelo deserto através de uma coluna de fogo à noite e uma coluna de nuvem de dia para orientar o povo. E esse poder aqui é onde houve a manifestação da promessa de Deus,
a questão aqui espiritual, a manifestação do sobrenatural, não é, no mundo secular, físico. E tem a ver também a natureza de Deus, a onisciência, a onipotência, a onipresença, que foram seus feitos pela onipotência, a sua relação com o mundo, ou seja, Deus se faz presente na história desde a criação do homem, desde a criação de Adão e Eva. Deus se faz presente na história aqui na Terra, no mundo, e que essa promessa vai se encerrar justamente com a cidade celestial, que é a Nova Jerusalém, né? É o que nós partimos para a eternidade. A relação de Deus com o mundo. Então Deus é um ser relacional, é um ser que se importa com a Terra e está presente na história da vida da humanidade. A palavra como promessa, por exemplo, tem a ver com a questão da fé, né? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E na palavra de Deus é que há a manifestação do sobrenatural, como a profecia daquilo que nós conhecemos, que a palavra deve ser acompanhada pela fé. A palavra de Deus, a comunicação de Deus, ela deve ser acompanhada pela fé. Porque sem a fé, a palavra ela não tem sentido, ela não passa de um escrito. Mas a manifestação do poder de Deus, da sua promessa sobrenatural e a consequência do relacionamento de Deus com a humanidade, através ali da tribo de Judá, que Deus fazia no meio do seu povo, e isso também está escrito ali no livro de Números, né, 14:11, a ponto de Deus dizer: até quando esse povo escuta a minha promessa, ouve a minha palavra, está na minha aliança, na minha palavra, promessa aí da terra prometida, não é? Já fiz assim a libertação do povo de Israel ali do Egito, destruir todos os carros, cavalos e cavalheiros, soldados ali do exército do Egito, e assim mesmo eles ainda continuam duvidando de mim, não crendo em mim. Está lá no livro de Números 14:11, a ponto dele dizer a Moisés: Moisés, até quando esse povo duvida de mim, não crê em mim? Eu faço os milagres, me faço presente no meio deles, no meio da sua história, manifesto assim no mundo físico, secular, ali com meus sinais e maravilhas, dando-lhe vitória e livramento das perseguições, vitória sobre os seus inimigos. Até quando eles não creiam em mim, na minha palavra? É porque ali os hebreus ficavam restritos só ali ao fato histórico. Tudo que passava ali, o cumprimento da promessa de Deus na vida deles, pelos sinais e maravilhas, como a passagem pelo Mar Vermelho e o livramento do exército do Egito, eles esqueciam. Então, a palavra de Deus, a promessa de Deus, ela era esvaziada de fé no coração ali do povo de Israel, porque eles esqueciam com muita facilidade, a ponto de quererem voltar ao Egito, né? Então a palavra, Deus diz que a palavra dele tem que ser carregada de fé, ou seja, para aqueles que têm a ele, Deus, como o seu Deus, o seu Salvador, no caso aí, ali da libertação dos inimigos. Pois bem, a fé, ela é comunicada pela palavra. E a Bíblia diz que, lá no livro de Romanos, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é viva e se faz presente, e ela se manifesta do plano espiritual para o plano físico, material, real e secular, quando Deus opera os sinais e as maravilhas no meio do seu povo, né? E aí Deus se faz presente na história do homem, até chegarmos à história final que está lá no livro de Apocalipse. Mas ali, em Números, não é? Deus fala, né, da incredulidade, que o povo precisa carregar seus corações de fé naquilo que ele fala, do que ele promete, naquilo que ele deixou escrito como promessa para o seu povo, né?
Deuteronômio 1:32, vem a falar justamente isso, de que o povo precisa crer na promessa de Deus, né? Do contrário, a palavra é sem vida, é vazia, é sem a manifestação espiritual. Sem a manifestação espiritual, a palavra de Deus se torna apenas uma literatura. Mas a partir que há uma manifestação da fé na palavra de Deus no coração do homem, aí se restabelece assim o relacionamento de Deus com o homem, né? E lá ele diz aqui no 32, Deuteronômio 1, 34, 32, o seguinte: agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde que a extremidade do céu até a outra, se sucedeu, mas jamais coisas tão grandes como esta, ou jamais se ouviu coisa como esta. E Deus ali fala, né, que o homem, ele esquece muito fácil as maravilhas, os sinais de Deus, do sobrenatural sobre o secular. Aí vem a questão aqui das duas correntes teológicas que fala sobre a manifestação ou não da palavra de Deus, não é? No mundo real físico, mas através ou não da manifestação da fé. Nós temos o teísmo bíblico aqui, que acredita num Deus pessoal, que se relaciona com o homem, se importa com ele e com o mundo. Nós temos aqui que, pelo teísmo bíblico, baseia-se na palavra de Deus, que é a Bíblia, e que Deus é ativo na história. Deus não fez o mundo e botou ele para funcionar como se um relojoeiro fizesse um relógio e botasse para funcionar, independentemente do seu agir. Não, Deus é ativo na história do homem. Tanto é que desde lá de Adão até o livro de Apocalipse, ali Deus se faz presente nas suas promessas, ali, as profecias, não é? E de realização assim, do plano de Deus para com o homem aqui na terra. Deus é ativo, Deus não é indiferente, Deus não age como os epicureus, os estoicos no tempo de Jesus diziam que Deus não ia descer aqui para falar com o homem, nem o homem tinha como subir lá falar com ele, e que Deus não estava preocupado com o homem, então o homem não deveria também estar preocupado e não precisaria de um relacionamento com ele, porque o próprio homem era o senhor da própria história aqui. Deus botou aqui o mundo para funcionar com a sua criação e acabou. Era um Deus distante. Não, o Deus da Bíblia é um Deus ativo, um Deus que age a favor da humanidade, né? Então, no texto bíblico é a palavra de Deus. A palavra de Deus é real, né? Então, a importância da fé e da oração como elementos que ligam assim o relacionamento do homem com Deus. Se não houver fé, por exemplo, se o homem não buscar Deus enquanto se pode buscar em oração, em relacionamento com Deus, então Deus não se faria presente na vida do homem. Por isso que a palavra de Deus tem que ser carregada de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé e a oração estão presentes no conteúdo do relacionamento do teísmo bíblico, em relação que Deus se importa com o homem, Deus se importa com a sua criação e é ativo na terra. Já pelo deísmo filosófico, ele diz que Deus é o Criador, mas é um Deus impessoal, não está se relacionando com o homem, não é? É um Deus distante, né? Deus criou o homem e toda a natureza, o universo, e botou para funcionar por si só, pelas suas próprias leis, né? Que ele estabeleceu, as leis universais, e Deus não estaria aqui intervindo em nada em relação ao homem, suas atitudes, e muito menos em relação à natureza. Então, pelo deísmo bíblico, Deus é o Criador, mas é impessoal e distante. Pelo deísmo bíblico, não se baseia assim a história que Deus escreveu assim para o homem,
não se baseia em revelações e nas escrituras, não. Era a questão aí, só a questão mesmo do criativismo, né? Deus criou o universo, porém o universo segue suas próprias leis, ou seja, é como se um relojoeiro fizesse um relógio e botasse lá para a sua máquina ali girar os segundos, né? Os minutos e as horas, e assim um dia, e assim estaria distante ali da presença do funcionamento daquele relógio, né? Deus distante e impessoal. E que a fé e revelação pessoal com Deus é ignorada, né? O deísmo, né, fala que não é necessário, não existe nem fé nem oração em relação à palavra de Deus, porque ela não precisa ser carregada disso, porque eles não creem na relação de Deus pessoal, né, com a humanidade, é ignorada. Então, a palavra de Deus não passa apenas de um conteúdo, quando muito histórico, né? Do contrário, ou um conteúdo espiritual alegórico, né? E nada interfere assim Deus na vida do homem. É isso daí que eu tenho a dizer.